Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tem o objetivo de fazer a correção, de corrigir as atividades da semana dos dias 25 ao 29 de maio. O nosso conteúdo continua sendo a reforma religiosa ou reforma protestante, que foi induzida por Martinho Lutero, um padre, um monge da Igreja Católica, que ao ver algumas práticas que ele considerava erradas, ele começa então a falar sobre isso, levantar teses. Então ele levanta 95 teses para apontar os erros da Igreja Católica. E por essa razão ele vai ser perseguido, ok? E a partir dessas teses de Martinho Lutero vão surgir várias outras religiões seguidas então do protestantismo. Então vamos lá na correção dos nossos exercícios. O primeiro exercício, na verdade, vai falar a seguinte forma. Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar dar indulgências. A base teológica de Lutero baseava-se em um versículo bíblico que afirmava que... Então aqui, como resposta correta, letra D. O justo viverá pela fé. Então, não bastava apenas boas ações, ou obras praticadas durante a vida. A pessoa também, principalmente, deveria ter fé em Deus. E essa era a base para que essa pessoa fosse salva. Posteriormente, nós temos uma atividade que vai falar: a Reforma Protestante rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na Igreja Católica, a chamada Contra-Reforma. A esse respeito, julgue os itens adiante que corresponda à resposta incorreta. Então aqui nós temos 3 afirmativas corretas e uma incorreta, que é justamente a letra D. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais. Abrandamento da hierarquia clerical e da autoridade papal. Tolerância quanto aos hereges e abandono da censura. Então, realmente, os hereges eram aquelas pessoas que iam contra a Igreja Católica, que tinham princípios que não eram apoiados pela Igreja Católica. E justamente por isso ela está errada. Não havia realmente nenhuma tolerância aos hereges, Diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III convoca o Conselho Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, na Itália, a partir de 1545, apresentando como resultados, exceto A. O reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos válidos. Próxima, vamos fazer uma relação de atividades, de afirmativas corretas e incorretas. No começo do século XVI, teve início a reforma religiosa com a atuação de Martinho Lutero, monge agostiniano, então em Wittenberg. Sobre as causas desse movimento, é correto afirmar: os reformados tiveram apoio da burguesia, desejosa de firmar sua atividade capitalista, de obter lucros limitados pela igreja e indicativos de pecado. Na verdade, eles vendiam, a Igreja Católica vendia as indulgências e com isso ela obtinha lucro. Um sentimento nacionalista surgira na Alemanha e norte da Europa, passando o Papa a ser visto como um estrangeiro a interferir em assuntos internos. Então essa está correta, justamente. O Papa ele interferia na vida
social das pessoas. Terceira, em matéria de religião, ocorreu o abuso de setores do clero com a exploração das relíquias sagradas e venda de indulgências. Está correta. É justamente nesse ponto que o Martinho Lutero vai começar as suas 95 teses, né? Vai começar o levantamento dessas teses contra a Igreja Católica, onde eram vendidas relíquias sagradas, como pedacinhos de madeira, que eles falavam que era do crucifixo de Jesus, da cruz, né? Onde Jesus foi crucificado. Pedaços de tecido, onde eles falavam que faziam parte do manto de Jesus, e várias outras, relíquias sagradas. E a venda de indulgências. Essa venda de indulgências era que, quando um ente querido morria, as pessoas pagavam para a Igreja Católica para que essa pessoa fosse salva. Então ele era totalmente contra essa venda de indulgências. O documento inicial que desencadeou a Reforma Luterana foi a Declaração de Augsburg, redigida por Philippe Melanchthon. Então, o principal nome nesse aspecto é Martinho Lutero. É ele que vai começar a levantar essas teses contra a Igreja. Ao tempo do início da Reforma Luterana, era Papa Júlio II, mecenas do Renascimento, e que interpretou o ato de rebeldia de Lutero como uma simples querela de agostinianos contra dominicanos. Essa também está incorreta. Então, estão corretas a 2 e a 3, sendo então que a letra C é a resposta correta. E por último, nós temos uma atividade como uma produção de texto, ok? A história da intolerância religiosa é uma história de séculos. No Império Romano, os católicos foram perseguidos. Na Idade Média e Moderna, católicos perseguiam os judeus, protestantes e pagãos. Intolerância é a incapacidade em aceitar o que é diferente e não tolerar opiniões ou práticas que se diferem das suas e muitas vezes são seguidas de atitudes preconceituosas e até mesmo violentas. Pesquise mais sobre o tema tolerância religiosa e escreva um pequeno texto colocando suas ideias sobre o assunto. Então, nessa atividade, a base do texto se concentra, então, no respeito que nós devemos ter com as diferentes religiões, sendo que não existe uma religião superior à outra, assim como também não existe uma raça superior à outra, certo? Então, ali tem também uma pequena imagem para que vocês se baseiem, onde está falando que intolerância religiosa é crime. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito contra qualquer religião é crime, ok? Então, a base de vocês vai ser justamente essa intolerância ou tolerância religiosa, certo? Onde o respeito, ele tem que vir em primeiro lugar. Então, um grande beijo e até a próxima.